Olá pessoas lindas e abençoadas, eu sou Cris Cole, para você que não me conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e para você que já me conhece, já me acompanha aqui no canal, pessoal, se preparem, porque esse relato, esse testemunho de hoje, eu vou falar para vocês. Isso nunca tinha acontecido comigo em um relato aqui no canal. Há poucos dias atrás, 2 semanas atrás, eu recebi um relato aqui que foi algo muito forte. O vídeo já tem mais de 115 mil views, isso nunca aconteceu aqui no canal e eu dou glória a Deus por isso, porque vocês têm noção de que esses testemunhos estão rodando o mundo. Quantas pessoas estão tendo a chance de ter cura, libertação, revelação, confirmação de Deus na vida delas? Isso é levar luz em meio às trevas. Esse é o trabalho que Deus nos levanta a fazer quando Ele nos revela sobre esse transtorno. Levando conhecimento, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas, a maioria que manda os relatos, ainda estão no relacionamento, no casamento, casadas com narcisistas. A maioria são mulheres. Inclusive eu sempre falo aqui, homens que tenham aí um testemunho forte também, manda pra mim, pra eu poder aqui também levar adiante essa conscientização pros homens, ok? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, no sentido de você tá vivendo casada, seja lá o relacionamento que for, com uma pessoa com esse transtorno, se você ainda assim não pode sair, se Deus ainda não deu confirmação, ou seja lá o motivo que for, você ainda não tá fortalecida para sair, sabendo com quem você está lidando, tendo essa revelação, esse conhecimento, isso vai te blindar, isso vai fazer toda a diferença. Por mais que a pessoa nem queira sair, porque tem casos, gente, que a pessoa já está casada há mais de 40 anos e a pessoa já acostumou, eu não sei nem dizer o que é que realmente acontece. Tem pessoas que falam, se você contar para uma pessoa, a pessoa se permitir ver isso depois de 40 anos junto, a pessoa é capaz de ter um surto. Corre o risco, né, de ter um surto, porque imagina depois de tantos anos, a vida inteira sendo manipulada por uma pessoa com esse transtorno e de repente se permitir ver. Por isso que eu falo que Deus escolhe as pessoas específicas com esse propósito para levar essa conscientização adiante, porque não é algo fácil de digerir. Mas para honra e glória dele, esses testemunhos. E olha, gente, eu falo para vocês, esse aqui em específico, eu até anotei algumas coisas aqui que na hora vem, eu li esse relato hoje, ela me enviou, eu creio que ontem. E é incrível, porque tem alguns relatos que eu imprimo e eu leio aqui, gravo o vídeo na hora sem nem ler antes. Mas tem alguns, que esse aqui é um deles, que é como que eu vejo que é Deus mesmo falando, lê aí. E alguma coisa me atrai a ler. Sentei aqui na frente do computador, só de estar falando agora eu já tô arrepiada de novo, gente. Eu comecei a ler. Conforme eu fui lendo, eu falei, gente, o que é isso? Que relato é esse? Eu comecei a ficar arrepiada, me emocionei durante a leitura e eu só ficava assim, uau! Porque Deus usou o relato dessa moça, usou a vida dela para me revelar coisas sobre o transtorno que eu ainda não tinha entendido. Gente, vocês têm noção que é isso? Eu anotei algumas coisas que eu quero falar em referência a esse relato, porque depois que eu terminei de ler, eu tive uma experiência com Deus e eu vi que esse relato foi todinho inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E vocês vão entender o que eu tô falando, porque uma pessoa normal, né, como nós, sem estar sendo inspirado pelo poder de Deus, até a maneira dela escrever e falar as coisas, vocês vão ver que é diferente. Para a honra e glória de Deus. E eu fui tocada pelo Espírito Santo e Deus falou comigo através desse relato. Gente, nada é por acaso nessa vida. Deus é perfeito, Ele é maravilhoso e Ele não deixa os seus filhos desamparados, enganados, jamais. Olha, eu anotei algumas coisas que eu quero deixar claro aqui para vocês antes de começar esse relato, para vocês entenderem no decorrer, né, o que é esse relato. Esse testemunho precisa e vai alcançar o mundo inteiro, eu creio, porque é de Deus, ok? Eu tenho certeza disso. Me arrepiei, chorei e Deus falou comigo. E aqui de novo eu falo, nada é por acaso. Você que me mandou esse relato aqui, o seu testemunho, você não tem noção do que Deus
me mostrou e o que Deus falou comigo, né, para minha vida pessoal. Isso é lindo demais, gente. Só Deus faz isso. Eu anotei aqui outra coisa também. No caso dela, Deus falou para ela não sair do relacionamento. Vocês vão ver o porquê, gente. É surreal. E eu tenho até um exemplo para dar em referência ao que aconteceu com ela, porque é confirmação de Deus. Cada caso é um caso, mas tem casos, né, que Deus fala para você ficar, fala para você não sair, fala para você esperar, ok? Ok, outra coisa que eu anotei aqui, esse relato vai tocar não somente nós, em geral, pessoas que já viveram e foram abusados por pessoas com esse transtorno, mas também eles e elas que têm esse transtorno, que estão aqui agora assistindo esse vídeo, porque eu sei que muitos de vocês com esse transtorno estão aqui. Glória a Deus por isso. Porque vai tocar sim a vida de vocês esse relato também. Vocês vão ser abençoados e abençoadas sim, através desse testemunho. Talvez não na maneira que vocês queiram, desejam e esperam, mas é assim que Deus faz, ok? Ele exorta em amor. E aí permite quem quer, ok? E outra coisa que eu escrevi aqui também, que eu senti muito forte em relação ao seu relato, né? O relato dessa pessoa que escreveu aqui pra mim. Durante a leitura, eu tive todas essas experiências que eu contei pra vocês. Aí eu fiquei impactada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu fui processando, né? Fui pra sala, fui pro quarto, fui fazer umas coisas. E aí começa o Espírito Santo, eu cheia do poder, ali sentindo queimar forte, né? Sentindo a presença de Deus. Eu falei, eu preciso gravar esse vídeo hoje. Precisa ser hoje. E eu tô o dia inteiro aqui meio que me preparando pra eu estar aqui agora nesse momento. E aí, o que eu entendi? O que Deus me mostrou? Eu falei, gente, esse relato, assim como Deus usou os discípulos, como que Deus inspirou eles para escrever a Bíblia, para escrever a palavra de Deus, Deus, o Espírito Santo, inspirou essa pessoa para escrever esse testemunho. E vamos a ele para vocês entenderem o que eu tô falando, gente. É surreal, eu nunca vi nada igual. E eu dou glória a Deus por isso. Deus é demais. Ela fala assim, olá querida Cris, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e todos que agora ouvem esse relato. E outra coisa que eu senti aqui da parte de Deus, diante de tudo que ela colocou aqui, ela é realmente uma verdadeira filha de Deus. Testificou em espírito para mim e eu achei lindo, é tão bom, é tão claro como a neve. Glória a Deus por isso. Eu tô encantada com esse testemunho, gente, vocês vão entender. Ok, não falarei nomes e profissões, mas os fatos seguirão com toda a verdade do meu coração, visto que sou uma pessoa que ama registrar percepções, sonhos e revelações de maneira escrita em inúmeros cadernos. Gosto de destacar isso porque já duvidei da minha sanidade, da minha fé e de tudo que eu sabia ou lembrava. Hoje, não mais. Antes de começar, adoraria dizer que essa história tem um final contato zero ou pedra cinza, mas não posso. Olha que interessante. Aí eu falei, ué, o que ela tá falando aqui, né? O que posso dizer é que estou livre pelo poder do sangue vertido na cruz por mim, mesmo presa a uma aliança errada. Deus tem seus propósitos. Bom, posso me considerar vencedora por tudo que passei e graças a Deus não me impediram de continuar amando a vida. Sofri um abuso na infância de parente próximo e eu tenho uma mãe narcisista, distante emocionalmente, cujo transtorno trouxe muito sofrimento a todos nós, filhos, e para o meu pai, de quem eu sou mais próxima. Um homem de Deus, exemplo de conduta, mas esse combo de acontecimentos me marcou muito negativamente. Eu era uma pessoa dissociada, que não tinha maturidade, não gostava da minha aparência, do meu jeito e sempre estava me anulando para me encaixar em algum grupo ou fazer as pessoas gostarem de mim, porque a opinião das pessoas era a única que eu achava que importava. Olha aí, gente, que forte, que forte. Mas Deus sempre me deixou claro que tinha planos para mim. Me deu dons naturais nas artes e dons espirituais.
Desde pequena tenho revelações, sonhos muito complexos e um entendimento profético das escrituras, o que me destacava muito na igreja da qual fazia parte e me isolava totalmente também. Tanto que na adolescência não suportei a pressão de ser tão cobrada pelas multitarefas que eu desempenhava e me afastei totalmente da igreja e de Deus. Eu só pensava em ser normal, mas isso nunca me trouxe alívio. Não havia lugar no mundão para mim também. Forte de novo, gente. Vão vendo aí. Aos 17 anos eu já não suportava mais a angústia que sentia, longe do meu amado. E ele me atraiu de volta, usando pessoas preciosas para isso, inclusive meu pai. Deus, ele é maravilhoso, ele nos atrai o tempo inteiro. Tempo inteiro, assim foi comigo também. Eu estava saindo nessa época de um relacionamento de 2 anos em que era muito abusiva com esse namorado. Gente, essa hora eu fiquei assim, gente, ela era abusiva? Eu falei, será que ela é narcisista? Eu já começo, né? Minha mente já vai além. Eu falei, será que é uma pessoa que tem o transtorno, tá mandando aqui pra mim um relato? Coisa que eu gostaria de receber, viu? Se for da vontade de Deus, interessante. Mas olha só as coisas que ela relatou. Eu vou ler de novo para vocês entenderem, porque eu tive que refazer essa leitura, tá? Eu estava saindo nessa época de um relacionamento de 2 anos em que era muito abusiva com um namorado. E eu falei, será que ela quis dizer que o namorado era abusivo? De novo, eu falei, não, será que é isso? De novo, li de novo, pela 3ª vez. E aí continuei. Ela fala assim, eu não o amava, mas ele era uma pessoa que me pedestalizava. E eu aprendi com a minha mãe que o homem tem que amar muito mais a mulher do que a mulher ao homem. Então fazia tratamento de silêncio com ele, porque havia a fazer também, né? Ela via a mãe seguir o exemplo, e a mãe falava que o homem tem que amar mais a mulher, então ela já dizia que nem amava ele. Terminava com ele por qualquer motivo, fazendo-o chorar e implorar para voltarmos. Ele era pelo menos 8 anos mais velho que eu e vinha de outros relacionamentos e estava sofrendo na mão de uma menina menor de idade, que estava se guardando para o casamento, ou seja, nada de sexo. Eu só queria vê-lo uma vez por semana e olhe lá. Olha que interessante esse relato, gente. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa, hein? Quando voltei para Jesus, consultei-o sobre esse cara ser a pessoa certa para mim. E Deus me deu a resposta. Fazíamos faculdade no mesmo campus e ele mentiu para mim dizendo que ia para casa no nosso suposto aniversário de namoro, alegando dor de cabeça. Minha colega o viu num bar próximo, festejando com amigos neste dia. Era a confirmação que eu precisava. Então, terminamos. Dali em diante só queria Jesus, orar, ler a Bíblia, acompanhar meus pais na igreja, me batizei, nem pensava em casar. Um ano após minha entrega a Jesus, estávamos meu pai, eu, numa festa, em uma igreja de amigos nossos, e eu fui ajudar numa parte onde não havia ninguém, porque tinha essa liberdade lá. De repente entrou um rapaz jovem, atrasado para assumir a função que eu estava fazendo. Ele havia sido convidado. Eu gentilmente saí do meu posto, dando lugar a ele, mas ele me pediu para ficar e ajudá-lo. Observem isso, gente. Ao final do culto, pedi seu contato para marcarmos outras parcerias como aquela. Me sentia muito isolada. Seria legal saber de alguém que quisesse, que sentisse prazer em servir comigo. E era só esse o objetivo, ela diz, diante de Deus, Cris, kkkk. Dei risada. No dia seguinte, ele me mandou um SMS com as seguintes palavras: Oi, amor. Não teve nem boa tarde, foi sem rodeios. Isso foi motivo de riso em casa, pois tenho irmãos gaiatos como eu que não perderiam a oportunidade de rir do pobre emocionado. Kkkk. Gente, até aqui eu tava meio assim ainda em dúvida, né? Hoje sei que eles têm esse padrão invasivo mesmo. Achava super estranho. Ao mesmo tempo era legal poder conversar por horas sobre Deus, sobre planos doidos de fazer missão pelo mundo, e eu achava impressionante ele ter um espelhamento. Aí ela fala, ops, uma opinião tão idêntica à minha. Já havia até viajado pelo mundo fazendo a obra. Achei muito interessante, o humor dela aqui, falando impressionante ele ter esse espelhamento, Ela falou, ops, não, é uma opinião idêntica à minha, Mas quer dizer, ela já sabia.
Gente, Deus revelou coisas aqui nesse relato que vocês vão ver. A forma que ela explica, que ela fala, é de uma forma que, como eu falei, só Deus usando a vida de alguém para falar desse jeito. Olha isso. Ela fala: eu considerava que tínhamos uma visão alinhada e fui ignorando todos os sinais de alerta que vinham, embalados nesse discurso de cristão puritano. Ele me mandava mensagem todos os dias e quando não mandava, eu mesma o chamava porque já estava viciada na atenção dele. Após um mês de conversas, ele me convenceu a sair com ele e no primeiro encontro me pediu em namoro. Esqueci de mencionar que chegar atrasado é algo bem comum na personalidade dele. Ele se atrasou na festa onde nos conhecemos, se atrasou no primeiro encontro e sempre deu um jeito de deixar as pessoas esperando. É verdade, já passei por isso com várias dessas pessoas com esse transtorno. Ele ia ultrapassando meus limites um a um, dizendo que não sabia se queria casar comigo porque eu era muito tímida e para saber se eu era a pessoa certa eu tinha que me soltar mais. Ele deve ter se sentido muito poderoso por me fazer desistir da pureza no noivado. Mas me arrependi profundamente e sei que Deus me perdoou. Glória a Deus por isso. E isso acontece muito, tá? E eles têm prazer nisso. Mas Deus é maior. Depois, não sabia se queria casar comigo porque eu não o apoiava o suficiente em seu projeto de empreendedor. Mais que uma moça da igreja que gostava dele estava disposta até a panfletar nas ruas para ajudar. E que ele super admirava essa desenvoltura dela. Eu inicialmente não estava disposta a fazer nada disso, porque não me sentia à vontade, mas acabei indo muitas vezes por cair na armadilha da competição com alguém que talvez fosse tão vítima quanto eu. Aí, depois o problema era meu pai, que tinha uma mente pequena, por isso me prendia na ignorância para eu não crescer na vida, e eu deveria me afastar dele porque não precisávamos de mais ninguém. Tínhamos nosso próprio mundo. Na verdade, ele tem muita inveja da pessoa do meu pai e de fato de sermos próximos. Ele conseguiu seu objetivo por algum tempo, mas depois que meu filho nasceu, fui lá me reconciliar com todos em casa. Hoje nossa relação é de muito amor e admiração. Exatamente isso. De novo, né, gente? Vocês viram um relato que eu falei esses dias e outros? Sempre eles vão tentar afastar de você, daquela pessoa que você mais ama, que mais ama você, incomoda o seu carinho pelo outro, você só pode ter admiração por ele. Então, assim, eles vão tentar fazer tua mente para afastar. E ó, conseguiu, né? Mas por pouco tempo, porque Deus é maior. E outra coisa também que me chamou a atenção aqui, essa parte de falar, nós temos um ao outro, não precisamos de mais ninguém, fazem isso também. Faz parte do plano de isolamento. Lá ia eu cedendo a cada manipulação, triangulação, gaslighting e isolamento. Até que me vi morando num cômodo com esse desconhecido, que me passava a estranha sensação de ser parte do meu ser. Olha isso aqui, que interessante, olha como ela conseguiu descrever isso, gente. É estranho falar isso, mas não tinha mais eu. Eram os sonhos dele, a opinião dele, as decisões dele. Larguei faculdade, trabalho, a igreja, a minha família, tudo para viver a vida dele. E eu nunca era boa o bastante. Sempre estava no ar a possibilidade de ele estar procurando alguém melhor que eu, o que ele mesmo provocava em mim através de jogos emocionais. E isso me colocava num estado de alerta constante, sempre ignorando os sinais de esgotamento mental e fazendo qualquer coisa por alguns dias de paz no relacionamento, até meu próximo erro, claro. Exatamente, erro que eles falam que você cometeu, né? Dias antes do casamento, eu dormi no ônibus a caminho do trabalho, e ela coloca entre parênteses, na empresa dele, e tive o celular que ele me deu de presente furtado. Me senti péssima e ele me deixou ainda pior. Olha aí, gente, é desse jeito. Uma semana depois, inexplicavelmente, o outro celular que ele deixou comigo sumiu do nada. Olha, isso me chamou muita atenção. Eu não sei como, creio que ele deu ou vendeu, mas sei que eu não perdi. Ele contou para a pessoa que seria uma das testemunhas do casamento que eu tinha sérios problemas e que estava pensando em desistir do casamento. Usou a fala dessa pessoa para validar seu argumento de que eu talvez não fosse a pessoa certa para ele. Eu, já duvidando da minha memória e saúde mental,
Prometi mudar, melhorar e ser a pessoa que ele queria. Desse jeito, gente. Comprou nossas alianças de ouro, ainda no noivado. Um dia estávamos carregando algumas coisas juntos para o trabalho e ele me deu a aliança, pediu para colocá-la junto à minha em um local, enquanto trabalhávamos. A aliança dele sumiu. Apenas a dele, a minha permaneceu no mesmo lugar. Ele nunca mais comprou outra aliança, para sempre me fazer lembrar que eu a perdi. Mas hoje tenho quase a certeza de que ele se desfez dela e me culpou. Com certeza! Por quê? Desculpa para não usar aliança. Para você se sentir culpada, esse aqui, todos eles usam da culpa, mas esse aqui viu que era onde estava a tua vulnerabilidade maior, sentimento de culpa, que provavelmente já vem dos abusos lá da infância da sua mãe, ok? É impressionante, gente. E do que são capazes, né? Ainda fazer você achar que você tá ficando louca. Não é possível, eu não tô batendo bem da cachola, né? Você começa a pensar, tem alguma coisa de errada comigo, porque primeiro eu durmo, roubam o meu celular. Depois, porque assim, você não tem prova de que o celular sumiu, né? Fica aquela coisa, às vezes, será que aconteceu com esse outro celular? Porque roubou um, aí agora o outro some, agora a aliança some. Eu devo estar com problema de memória, alguma coisa não tá certa na minha mente. É a intenção de que você comece a achar que você tá ficando louca para te enfraquecer e você achar, nossa, não posso confiar mais em nada, né? Eu preciso que ele pense por mim. Eu preciso sempre perguntar para ele o que é o certo e o que é errado, se tá bom, se não tá, porque eu mesma já não tenho mais condições de cuidar nem das minhas coisas. Desse jeito. Continuando. Ele queria me ensinar a dirigir. Gente, essa parte também. É por isso que eu falo que esse testemunho é algo que nem o outro, mas assim, mais forte ainda, porque a presença do Espírito Santo foi poderosa. Vocês vão entender, já já a gente chega lá. Mas olha o que ela vai falar aqui agora. Eu já vi várias coisas nesse sentido acontecer. Já vi pessoas deixando de dirigir por causa dessas pessoas, e vai levar cura e libertação aqui agora, para honra e glória de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o que nunca perdeu uma batalha. Olha, ele queria me ensinar a dirigir e um dia me mandou fazer uma manobra super arriscada ao lado de uma ribanceira. E eu parei antes de acontecer o pior. Mas ele gritou comigo e disse que eu não tinha capacidade para dirigir. Conclusão, quase 8 anos de trauma sem pegar no volante, até o Senhor me libertar e conceder o desejo do meu coração de aprender a dirigir, pois era um sonho. Hoje sou habilitada. Yes, yes and yes. Eita glória, Deus é lindo. Uhul, celebra aí, gente. Nos casamos em 9 meses no civil, tudo bem corrido, nada de lua de mel. E eu me sentia como de luto, sem o apoio dos meus pais. 6 meses depois estava grávida do meu filho precioso. A maior bênção que pude receber. Glória a Deus por isso. Gravidez difícil, ele sempre me incluía em programas cansativos para uma gestante, para me sugar. Chamava pessoas com quem eu não me dava para esses programas, incluindo mulheres, para me fazer ciúmes, me colocava no banco de trás do carro. Olha isso, gente. E essas mulheres na frente, eu já passei por isso. Surreal. Nossa, eu me identifiquei com tanta coisa do seu relato. Gente do céu. Um dia estávamos voltando de viagem e eu estava dormindo no banco de trás. A prima estava no banco da frente. Senti uma energia estranha e acordei, presenciando a cena dos dois se encarando como se estivessem flertando. Aquilo foi uma facada no meu coração, mas não tinha prova de nada e não queria parecer a surtada da história. Então me calei, fingi que estava dormindo e que nunca vi essa cena. Eu já passei por algo muito parecido. Estava indo viajar, um grupo de amigos. Inclusive, tinha uma lá que também, ele dizia que era prima, né? Gente, como pode? E tinha uma amiga dessa prima. Estava eu aqui, ele aqui, essa amiga da prima e a prima. E eu estava muito cansada, tinha trabalhado o dia inteiro e estava meio que dormindo. Gente, aconteceu a mesma coisa que você falou aqui. De repente eu abri o olho meio que assim e vi ele com a mão na mão dela, com gracinha com ela. Mas fica aquela coisa assim, será que eu tô vendo mesmo isso? Ou é coisa da minha cabeça? Porque é tão absurdo, gente, você tá com o teu namorado no mesmo carro e o cara tá segurando a mão da menina do lado.
É o cúmulo da falta de respeito, né? E aí também eu fiz a mesma coisa. Eu falei, não, deve ser coisa da minha cabeça. Eu fingi que não vi e voltei a dormir, gente. Só Deus, mais uma confirmação. Assim que voltei do hospital, após dar à luz ao meu filho, cheguei em casa e tive que limpar tudo sozinha, porque minha casa parecia abandonada e vandalizada. Pelos esforços que tinha que fazer, meus pontos da epísio abriram. Uau! E eu tive de tratar, mas ele pouco se importou. Quando meu filho começou a ir ao berçário, lembro-me de ter pego dengue. Tinha febre de 39 graus e tinha que levá-lo a pé, no colo. Quase desmaiava pela rua, mas para ele era frescura minha. Gente, é surreal. Detalhe, ele dormindo e o carro na garagem. Ah, não dá. Não dá, né, gente? Cadê? Eu digo que isso não é nem falta de empatia, gente. Isso é um monstro, né? É uma pessoa ruim mesmo. Não é possível, isso não existe na minha vida, na minha mente, não. Um ser humano seria incapaz de fazer isso. Gente, é a esposa dele, eu até entendo, porque esses transtornados são misóginos, odeiam mulheres, a maioria. Agora, o próprio filho, uma questão de vida ou morte, fingem, eles acham realmente que você está exagerando, porque na cabeça deles eles são perfeitos, eles nunca ficam doentes. Só que não, né? Porque ficam sim. E aí não acreditam. Quando ficam, nossa, como assim? Como assim? Achei que eu era a evolução maior da humanidade e eu não fico doente, só os outros humaninhos aí que ficam, eu não. É assim que eles pensam. E quando as pessoas ficam doentes, eles acham que a pessoa está fingindo, está exagerando. Porque eles são fortes, né? Então é desculpa para não ir trabalhar. E ainda fica com raiva quando você tá ali com eles, porque agora eles não podem viver a vidinha deles, a rotina normal deles de trabalho e tudo que eles querem fazer, porque você tá ali atrapalhando o caminho dele ou dela. Porque agora você tá doente. Era tudo muito difícil, eu sempre esquecia de fazer o que ele me pedia, sempre estava pensando de forma errada, sempre me comportava mal quando saíamos em público, sempre dava errado nos empregos, não era boa mãe, boa filha, não me firmava em nenhuma igreja, meus talentos eram medíocres e eu não era uma pessoa de fé. Porque se eu fosse, já estaria prosperando por meio dos meus talentos. Olha as coisas que esses seres falam para uma pessoa. Na verdade, ele estava falando era dele mesmo, né? Projeção total. E achei muito interessante isso aqui, ó. Quando ela diz, estava pensando de forma errada, sempre me comportava mal, quando saíamos em público, sempre dava errado nos empregos, sim. Eles precisam, né, falar que você não dá certo em nada, que não sabe o que acontece, que a pessoa problemática é você. Nada dá certo na sua vida, mas sabe por quê? Porque essa pessoa tá lá empacando o seu caminho. Tá te puxando para trás. Eu perdi objetos, quebrava coisas importantes e a cada erro eu ouvia horas de sermão que me faziam chorar tanto que eu só queria dormir depois de tudo acabar. É lógico que você ia dormir porque cadê a energia totalmente drenada? Ninguém merece. O que eu não percebia era que quando saíamos juntos para cultos onde eu iria servir, íamos discutindo porque ele sempre sentia de mudar o que eu havia preparado para me deixar ansiosa. Sim, para te causar estresse e aí chega lá e você não conseguir fazer nada, né? Eu chegava triste, às vezes chorando e não queria ver ninguém. E ele tinha a chance de fazer um marido apoiador, enquanto eu não queria nem olhar na cara das pessoas. Orgulhosa, sem humildade, nas palavras dele era o que ele dizia. Olha isso, gente. Muitos desses objetos que eu achava que estava perdendo, hoje vejo que talvez ele escondia ou esquecia. Talvez não. Com certeza. E de propósito, sim, para me colocar um caminhão de culpas nas costas. Ele me culpava por qualquer prejuízo na empresa. Claro, o cliente não pagou o dia certo porque no dia que iríamos entregar o serviço, eu esqueci de organizar o carro com todos os itens e faltou algo super importante que impediu que o serviço fosse concluído. O motivo de todas as dificuldades financeiras não era a sua falta de organização com suas próprias ferramentas de trabalho ou com a forma como ele gastou dinheiro com mais de um rolo mal sucedido em um carro de mecânica duvidosa. KKKKK. Gente, é incrível, né, quando eles fazem isso. E uma coisa muito interessante para deixar aqui que é importantíssima.
Quando é um transtorno, você pode ver que eles e elas se repetem, porque é uma maneira de ser, é a personalidade da pessoa. Então não muda, não é aquela coisa, hoje a pessoa não tá bem, acabou fazendo assim, falou coisas que machucou o outro. Não, acontece repetidamente, várias vezes, não para. Quando dá uma amenizadinha é porque estão percebendo que você tá indo embora, que você já cansou, já chegou no limite, aí vem o morde-a-sopra, o dá e tira, que ela vai falar sobre isso aqui também. Estão entendendo o que é esse relato, gente? Surreal, né? Bênção pura. Eram ciclos intermináveis de guerra e paz. Nos ciclos de paz, erros eram ignorados, saíamos para passear e eu ganhava coisas. Nos ciclos de guerra, eu era repreendida até por comer fora da hora. Um olhar já me dizia que a tortura e o desgaste psicológico estavam prestes a começar. A senha do celular dele era trocada, suas redes sociais enchiam de novas amizades com meninas desconhecidas e ele me dava uns tratamentos de silêncio, mas isso não funcionava muito bem comigo, porque, como disse, tinha esse péssimo costume também. Então, se ele não viesse falar comigo, eu convivia com isso por muitos dias, graças a Deus. Agora é uma coisa louca, esse negócio de eles serem infiéis, porque eu sou muito observadora. Então, não era difícil vê-los secando mulheres na rua ou flertando com amigas, vendedoras e atendentes. Mas eu era orgulhosa e jamais brigaria com ele, demonstrando ciúmes. Eu procurava razões lógicas, mas não achava. Então, engolia diversas capivaras sempre. Achei muito interessante isso aqui, porque mostra também um pouquinho do nosso lado, né? Mas o caráter é o que importa para Deus e as intenções do coração. Porque assim, eu vejo isso não somente no sentido de você falou que você era orgulhosa para não demonstrar ciúmes, porque na verdade é algo constrangedor, porque a pessoa que está fazendo algo ali que não deveria estar fazendo, então você se sente humilhada e aí você indo lá falar é humilhação, né? Poxa, você precisa falar para uma pessoa que a pessoa está te desrespeitando? Como se a pessoa não soubesse? Então é constrangedor, eu creio que não é orgulho em si, mas sim constrangedor. A gente nem sabe direito o que é que está acontecendo ali, eu já passei por isso. Esse meu ex, o grande sociopata lá, né, da vida, que foi o único que eu tive o vínculo traumático, eu cheguei uma vez, eu tava com tantos ciúmes e eu tava assim me segurando, eu já nem sei se era orgulho, o que era, mas era assim uma coisa tava me machucando tanto que ele falava dessa menina e eu comecei a ficar tão mal que eu perdi o controle. Eu falei, meu Deus, eu preciso de ajuda. Aí eu fui procurar ajuda onde? Nele, né? Eu falei, eu vou falar pra ele, eu vou me abrir, eu vou ser sincera, eu vou falar o que eu tô sentindo. E de repente ele vai ter empatia, entender e ele vai parar, né? Alguma coisa ele vai fazer, porque é o que eu faria por alguém. Eu falei, eu vou falar pra ele, porque ele precisa saber. Aí eu comecei a chorar e falei tudo, abri meu coração. Gente, ele ficou com uma raiva de mim. Para com essa palhaçada, ele ficava com raiva quando eu chorava. E me expulsou do quarto, me pôs pra fora e trancou a porta. Imagina, aí eu fiquei pior ainda, né? Não entendi mais nada. Mas hoje eu entendo tudo. As peças se encaixam. E aí ela continua contando aqui, ó. Eu disse a você que ele é empreendedor. E eu, porque fazia a dona de casa, ficava encarregada de várias funções administrativas também na empresa dele, mas não recebia por isso. Então, quando os serviços ficavam fracos, ele sempre me pressionava a aceitar qualquer emprego para não passarmos aperto. Gente, isso é para humilhar e para te usar. Sempre. Eu já convivi com um casal onde eu sei que o cara é um sociopata para psicopata e ele agia dessa forma, ok? A mulher fazia de tudo, cuidava da casa, cuidava dos filhos, ainda ajudava o ser no trabalho dele, ele ainda ficava falando que os outros ajudavam, ela ficava tentando fazer 1000 coisas, você via a pessoa, dava dó, umas olheiras gigantes, sempre cansada, exausta, essa é a palavra, exausta, e ele só sugando, dava dó, gente. Mas eu não podia avisar porque ela estava tão cega que ela ia falar pra ele ainda e ainda ficar contra mim, né? Deus é mais, eu creio que um dia Deus ainda vai mostrar, porque ali o negócio é mais, como eu posso dizer, é mais difícil de esconder, porque é um serzinho das trevas mesmo. Ok, continuando.
Ela diz assim: ele me pressionava a aceitar empregos, né, qualquer emprego para não passarmos aperto. Mas era só eu arranjar um trabalho que rapidamente ele colocava uma amiguinha para trabalhar para ele em meu lugar. Olha aí. E fala assim entre parênteses, e pagava direitinho. KKKKK. Para te humilhar. Tudo para me desvalorizar. Meu salário ia todo pro bolso dele. E claro, em seguida, para o da nova funcionária. Olha que maravilha! Não fiquem revoltados, o coração de vocês agradece. Ela é linda, gente. Linda, linda de Deus. Depois percebia que as moças não eram tão boas quanto ele fazia parecer para me humilhar e as demitia. Então eu tinha que largar meus empregos para voltar a trabalhar, segundo ele, no conforto de casa e que ele me pagaria salário. Anos tendo que pedir até para comprar absorventes. Hoje em dia foi uma das condições que estabeleci para continuar trabalhando em sua empresa, senão nunca veria um tostão. Além disso, hoje eu faço as vendas, então deveria receber mais do que eu ganho, mas Deus ajuda quem é fiel no pouco. Olha o quão é importante, já que ela ainda está no relacionamento, colocar limites, se posicionar, ok? Senão eles montam em cima mesmo, estão nem aí. Aí ela fala, lembra da história de ele ter viajado para fora antes de me conhecer? E que isso me fez pensar que ele saiu para fazer missão? Os 2 irmãos dele moram fora e ele nunca aceitou ser o único que não. Então tentou se dar bem lá, mas o país estava em crise e ele teve que voltar. Pois não podia se manter. Ele dizia para mim que assim que pudesse nos levaria para morar lá, pois teríamos maiores oportunidades de trabalho e melhor qualidade de vida. 2 anos e meio depois do nosso casamento, ele cumpriu essa promessa. Foi primeiro e alguns dias depois fui com o meu filho, na época, um bebê. E foram os 3 meses mais tristes da minha vida até então. Uau, eu imagino longe de tudo e de todos. Fomos morar no AP da sua irmã e as brigas entre ela e eu eram constantes. Ela implicava com tudo que eu fazia e ele sempre ficava do lado dela. Mais uma bandeira vermelha aqui, ó. Ficava do lado de qualquer pessoa que não fosse eu. Queria que eu deixasse meu filho com pessoas estranhas para trabalhar, mas eu não confiava, então fui tratada como aproveitadora por conta dessa decisão. Aliás, ele sempre tentava me afastar do meu filho, mesmo no Brasil. Ainda quando pequeno, sugerindo que ele fosse morar com os pais dele ou uma tia dele, ela coloca entre parênteses. Engraçado que nunca era para ficar com os meus pais. Para termos a tal liberdade de horários, para trabalharmos. Falo com convicção, eu nunca me perdoaria se tivesse cedido e aceitado. E eu dou glórias a Deus por isso. Você é forte, viu? E Deus não permitiu. E é assim que eles fazem, tá? Eles acham que tá errado e eles vão fazer você se sentir mal por isso. E você não está fazendo nada de errado. Já passei por isso e é horrível, gente. Porque a gente fica achando, será que eu tô errada? Será que ele tá certo? Vem uma mistura de ansiedade, medos e o que as pessoas estão falando. Dane-se. O que importa é o que Deus fala. E você tá em paz. Graças a Deus ela não deixou. Eu já vi mulheres se relacionando com esses trastes, psicopata, sociopata, narcisista, deixam a criança de meses com uma pessoa babá desconhecida. A gente não sabe, gente. A bebezinha até 5 anos, até 5 anos não deixa, sabe? Porque você não sabe, a criança não tem ainda como se comunicar. Se alguém abusar ou fizer alguma coisa, maltratar, você não vai saber, a não ser que você encha de câmera a sua casa, mas jamais deixar um bebezinho para ir viajar com o bonito. Gente, eles não têm compaixão nem dos próprios filhos. É tudo sobre eles. Deus que me livre. Por fim, já num estado emocional destruído, começamos a ir numa igreja perto de casa, onde logo me destaquei por causa do favor de Deus sobre mim, o que sempre o deixava furioso, pois sua tática é ser muito prestativo com os irmãos, em qualquer igreja, para que dependam dele. Olha a revelação de Deus aqui no que ela disse. Confirmação. Deus é lindo. E ele ser conhecido pelo nome.
não ser chamado de o esposo da fulana. Mas sempre fui transparente e esse destaque colocou um holofote em mim, fazendo com que percebessem que eu não estava bem. Então, em receio de talvez ser descoberto como abusivo, rapidamente ele inventou que estava com a consciência pesada por ter deixado pendências financeiras no Brasil e que precisávamos voltar. E entre parênteses ela diz, isso ele falou para a igreja, mas para mim ele disse que a culpa foi minha e que eu era fraca e não dei valor à hospitalidade da sua irmã e que ele estava pensando seriamente em divórcio quando pisássemos no Brasil. Aí ela coloca aqui, a igreja pagou nossas passagens de volta. Olha a manipulação dele, hein? Esqueci de mencionar que logo que chegou lá no exterior, antes de mim, foi arrumando serviço, fez amizade com a filha do patrão e mandava poesias para ela ler. Uau! Dizendo quanto se sentia sozinho e carente. Tadinho, precisava de alguém, né? Eu lia tudo, pois eu tinha acesso às redes sociais dele. Uau! Nessa mesma época, o pau cantava aqui no Brasil e eu tinha que resolver os serviços inacabados que ele deixou na mão de um e de outro, e como nem tudo foi resolvido da maneira como ele gostaria, ele me culpou por negligência com sua empresa, que era seu sonho e que por isso estava deixando de me amar. E ela diz, oh, que coisa meiga. Mas a filha da chefe, pelo visto, não gostava de poesia. Então, essa parte eu morri de rir. Então ele deixou de lado a ideia de me destacar e voltou a me amar de novo. KKKKK. Ótima, ótima, adorei. De volta ao Brasil, não tínhamos nada, nem uma cama para dormir, apenas algumas caixas de tranqueiras que havíamos deixado na casa de um amigo dele, caixas que foram remexidas e muita coisa foi furtada de dentro delas. Alugamos casa, fomos comprando tudo de novo aos poucos, porque nessa área na qual ele atua, sempre tem muito trabalho, é bem remunerado e ele é muito bom no que faz, por isso nunca fica sem serviço. Ele é do tipo workaholic, conheço vários narcisistas que são workaholic, que vira noites, trabalha aos finais de semana e feriados, nunca tem tempo para a família. Mas nunca foi próspero de fato, ele tem uma péssima gestão financeira e sempre quer ou investir em novas especializações ou em novos negócios, o que sempre acaba nos causando prejuízo porque ele se desfaz de coisas na mesma velocidade que as adquire. Olha só, e por qualquer preço. E se eu disser que é uma decisão precipitada, eu sou a pessimista, eu estou jogando água nos seus projetos. De repente a conta tem 2 dígitos na casa do milhar e momentos depois está pegando dinheiro com a agiota. Desde então, todo ano ele inventava um motivo para falar de divórcio, pequenos descartes, e eu não via esperança na minha vida sem ele. Olha essa parte, gente, era como se eu não fosse capaz de me virar sozinha. Não haviam mais oportunidades para mim. Então, eu me humilhava cada vez mais, aceitava novas formas de abuso, por exemplo, às vezes ele por qualquer motivo jogava as minhas coisas e me mandava dormir no quarto do meu filho. Depois me mandava pôr tudo de volta, me trazendo a falsa sensação de normalidade nas coisas. Nesse ponto eu já tinha ansiedade, provavelmente depressão e profunda dependência emocional. Em todas as vezes que orava, pedia a Deus que me ajudasse a ver a situação de forma correta, porque eu sabia que estava cheia de traumas e crenças erradas sobre mim, sobre a vida, mas que não era para ser assim. Eu acompanhava uma youtuber que falava de assuntos religiosos e ela, na época, decidiu expor sua mãe, irmã e namorado narcisista. Eu achava aquilo tudo lamentável, mas nunca, ela colocou em letra maiúscula, nunca me passava pela cabeça que eu tinha avós, mãe e dormia ao lado de um. Eu tinha sonhos com cobras no meu quarto, sonhos com meu esposo dirigindo o carro de marcha ré, sonhos em que eu andava de joelhos como se eu não estivesse aceitando me levantar. Eram sonhos que mostravam que alguém intencionalmente estava me puxando para trás, sendo falso comigo. Eu entendia em parte, mas sempre anotava tudo para virar a chave futuramente. Ele mesmo já disse, em tom de brincadeira, que tinha autorização para me provocar.
Dizia isso referindo-se às vezes em que ele usava saladas de palavras para me sugar e me confundir em longas conversas, onde tentava me convencer que sabia o que faltava para meu ministério dar certo, mas que não me contaria, eu teria que desvendar esse mistério. Era um dos assuntos que mais me desestabilizavam. Hoje eu sei que Deus tem a hora perfeita para nos expor, que nosso coração não deve estar focado em sucesso, mas em obedecê-lo. Olha, essa parte foi forte, hein, gente? Pura verdade. Glória a Deus por sua vida. Eu nunca quis sucesso. Esse era um pensamento implantado por ele, que, se fosse grandioso, seria assim um líder religioso abusivo. Uau! Há mais ou menos um ano atrás, estava levando uma vida na qual Deus não estava se agradando. Eu trabalhei por um ano com coisas relacionadas à igreja e recebia por isso, mas não tinha mais vida com Deus. Ele me mostrou em sonho que me tiraria desse lugar e no mesmo dia aconteceu uma situação que me forçou a sair. Era o que meu marido queria, que eu voltasse a depender dele financeiramente. Nessa época ele fez mais um de seus investimentos sem pensar, comprou uma casa inacabada para onde tivemos que nos mudar e ir construindo enquanto morávamos dentro. Foi uma péssima experiência, muito do que tínhamos se estragou com a umidade e os resíduos da construção. Era uma cidade afastada de onde ele costumava pegar serviços, então ele nunca estava em casa. Ah, sonho deles. Às vezes até dormia em hotéis ou dentro do carro. A situação era tão ruim nessa casa que temíamos pela nossa segurança. Então ele alugou uma outra casa próxima dali e foi nessa casa que Deus me tratou. Yes! Tive o que a ciência chama de gravidez psicológica e quando descobri que não estava grávida de fato, eu entrei num estado de tristeza profunda. Uau! Apesar da situação difícil que passávamos, aquele suposto bebê era tão esperado por mim e eu já amava aquele serzinho com todo o carinho. Nossa, gente, muito interessante. Nesse momento tão escuro e triste da minha vida, quando mais precisei de apoio, meu marido narcisista decidiu que era hora de me fazer um grande descarte. E ela colocou entre parênteses, hoje sei que era isso. Disse por telefone que tinha planos de entrar definitivamente para uma sociedade secreta, a qual ele já havia tentado antes, mas não obteve o resultado que queria. Colocou entre parênteses, contatos para trabalhos maiores. Ele já sabia a minha opinião sobre isso e que eu não concordava com as filosofias dessa sociedade. Até imagino qual seja. E por isso jogou essa carta. Obviamente não concordei, mas disse que ele era livre para fazer suas escolhas. Deus estava me chamando para um tempo com ele, de muita proximidade, onde eu passava horas do dia falando com ele e estava em paz. Mas meu esposo disse que se eu não o acompanhasse, não daria certo estarmos casados, porque era importante para os membros que as esposas participassem. E finalizou comunicando que precisava de um tempo para pensar. E eu disse que daria o tempo que ele precisasse, que estaria em casa cuidando do nosso filho e da empresa. Pedi para que ele respeitasse nosso compromisso e não ficasse com ninguém, a menos que tivesse a intenção de se divorciar mesmo. Aquela foi uma noite de muitos pesadelos. Eu via o celular dele cheio de contatos de prostitutas, grupos de WhatsApp, com o título Só as mais tops, que constatei depois ser uma visão do que estava realmente acontecendo. Uau, Deus te mostrando nos sonhos, hein? Não podia falar nada, eu só chorava, desde quando eu me levantava até a hora de dormir, cuidando para que meu filho não notasse minha tristeza. Não importava onde estivesse, as lágrimas vinham sem que as pudesse conter. Era um misto de fracasso e abandono que eu só conseguia lançar sobre o Senhor. E ele se mostrou o meu tudo. Ela colocou tudo em letra maiúscula. Sempre falava comigo, me dava conforto. Em um momento estava descendo pelo ralo em lágrimas e em outro já estava profetizando pela casa. KKKKK. Adorei essa parte, porque assim é o nosso Deus, né? Numa hora a gente tá ali mal e de repente a gente clama pelo Senhor e de repente a gente tá lá de pé mais forte ainda do que antes. Ele é lindo, maravilhoso. Eu vibro, gente. Foi um tempo muito precioso onde ele me trouxe minha identidade. Me ensinou a amar quem eu sou,
que ele me fez tão única e preciosa, tirou de mim a dependência emocional, os complexos que eu tinha, me mostrou que no tempo dele nada estava atrasado, que estava tudo apenas começando. Eita Deus lindo! Esse tempo que meu esposo pediu durou uns 2 meses. Nos primeiros finais de semana que ele vinha passar conosco, era perceptível meu abatimento, enquanto ele se mostrava radiante. Conforme o tempo ia passando, eu já estava muito melhor, mais leve, havia esperança nos meus olhos de novo. Quando o homem percebeu que eu estava me levantando, achou uma casa para alugar, nos tirou dali imediatamente para voltarmos para a cidade onde ele trabalhava e para a nossa vida de casados. Nunca houve um pedido de perdão ou "lembra que eu te pedi um tempo? Então eu decidi que quero continuar com você?" Nada. Mas eu não tinha mais interesse em saber de suas histórias, de como ele se afastou de mim, porque estava triste pela morte da ex há 6 meses e ninguém contou. E ela coloca entre parênteses, como se ele fosse da família para ser avisado. É uma pena, ele me fez odiar essa moça, mas acho que ela era legal. Ela casou-se com um homem bom e Deus a levou para si, alguns anos depois. Até esse sofrimento ele quis usar como arma, colocando ela num patamar sagrado em sua vida. Ela foi meu primeiro amor, agora ela se foi e eu nem tive a chance de me entender com ela. Meu Deus, isso é insano. Eu conto isso me perguntando qual o limite da manipulação que a mente narcisista é capaz de criar. Qual o limite de maldade, né? De tentar te machucar. Essa é a realidade. Mas Deus cuida. Continuando, nessa vinda para a cidade onde trabalhamos, ele tentou fazer um rápido love bombing que me fez pensar que ele havia mudado, mas que logo passou. Em poucos meses as ofensas voltaram, as humilhações e desvalorizações e os discursos de que tudo de errado no mundo era minha culpa e blá blá blá. Sem entender, apresentei essa causa ao Senhor. Deus, por que isso está se repetindo? Eu pensei que ele fosse mudar. O Espírito me falou sobre serem demônios atuando na vida dele. Gente, isso aqui é muito forte e Deus me confirmou. Quando eu falo que tem revelação eu tô toda arrepiada de novo, Senhor da glória. Quando eu falei que tem revelação é porque tem. Presta atenção no que vem aqui, gente. Olha só. O Espírito me falou sobre serem demônios atuando na vida dele, entre parênteses. Me sinto à vontade para falar isso porque você é cristã. Eu orei, expulsei aquela coisa toda e nada mudava. Olha isso, gente. Gente, vocês estão entendendo o que eu falei sobre esse relato, que tem revelação de Deus? Se preparem aí, porque é libertador, gente. Parte espiritual forte. Testificou a mim e eu creio que vai testificar para vocês também. Continuando, ela diz assim: no dia seguinte, pela manhã, acordei, ia me preparando para levantar, quando olhei para o lado da cama, onde meu esposo dormia, e uma voz ecoou dentro do meu ser de forma vibrante, quase audível. Narcisista, ela coloca em letra maiúscula. Eu tremi dos pés à cabeça, sabia que não era fruto dos meus próprios pensamentos. Levantei e fui fazer as coisas do dia a dia, mas estava como sob efeito de remédios. Olhar parado, sem palavras, só a avalanche de revelações acontecendo dentro de mim. Nos dias seguintes, tive alguns sonhos e visões que vou compartilhar aqui bem resumidamente. Agora se prepara, gente. A fragmentação da personalidade dele ocorreu aos 14 anos, entre 13 e 14 anos, e desde então ele é atormentado por várias entidades. Algumas constroem seu orgulho e arrogância, outras usam sua vida para distorcer a palavra de Deus, enganando a si mesmo e aos outros. Outra é um espírito hereditário andarilho que não o deixa parar em lugar algum. Sempre quer se mudar e nunca constrói nada. Gente, esse tipo de demônio eu já vi em várias, principalmente mulher narcisista que eu já convivi. Eu falei, meu pai, isso que ela tá falando é real. O objetivo desse demônio é deixar os filhos sem raízes e sem herança. Tá repreendido em nome de Jesus.
e tem uma específica que o usa para tentar impedir a manifestação da obra de Deus na minha vida. Uau, uau e uau! Quantos de vocês, quantos de nós, para não dizer todos, esse demônio carrega aí na vida desses narcisistas, dessas narcisistas? Principalmente quando você é usada por Deus, para tentar impedir a manifestação da obra de Deus na minha vida. Todos nós temos um propósito de Deus na nossa vida para ser vivido. E é o que eles menos querem que você tenha consciência e que você não viva isso jamais. Porque eles sabem que o momento que você vive isso, você está vivendo no centro da vontade de Deus e aí não tem mais quem te pare, não tem mais quem balance você, não tem mais como te destruir. Não tem como. Gente, isso aqui eu vou até ler de novo para ficar bem marcado. Vocês assistam o vídeo quantas vezes quiserem. Isso precisa ser levado ao mundo para que todos saibam. Gente, isso aqui, todos esses demônios, eu já vi em várias dessas pessoas. E o que eles mais ficam com raiva de mim e do canal aqui, né? Porque eu falo da parte espiritual, que a maioria dos canais não falam sobre isso, só da parte da psicologia. É porque eles sabem que é verdade e a verdade dói. E eu não tenho nada a ver com isso. Isso é o que Deus fala. Vai ficar com raiva de Deus. Se entenda lá com Deus. Ok? Isso é real. E eles não querem aceitar, lógico. Porque falar que isso é real, né? Coisa horrível. Monstruosa. Mas enfim, é real. Doa quem doer, é a verdade. Agora, se a pessoa se permite ver isso, aí é liberto, né? Para honra e glória de Deus, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Por isso que eu falo que tem jeito para essas pessoas. Nessa parte eles gostam, né? Porque é a luz no fim do túnel. Porque eles sofrem, elas sofrem, lógico. Como que uma pessoa vai ser feliz tendo essas entidades aí? Tá repreendido, gente. Enfim, de novo eu vou repetir. A fragmentação da personalidade, eu vou falar que é deles, porque são espíritos, né? Demônios que vão aí entrando na vida dessas pessoas, que, né, tomadas pela mágoa, amargura, rancor, ódio. O inimigo faz a festa. Mas Deus é mais. Olha aqui. Ela diz que no caso dele ocorreu entre os 13 e 14 anos e desde então ele é atormentado por várias entidades. Aí ela fala das entidades. Algumas constroem seu orgulho e arrogância. Todo narcisista, toda narcisista é arrogante e orgulhoso. É a base. Outras usam sua vida para distorcer a palavra de Deus, enganando a si mesmos e aos outros. Eles não acreditam. Porque quem escreveu a Bíblia são homens. Homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra é poderosa e eficaz. Por isso que ela é transformadora. Por isso que ela renova a mente. Por isso que ela salva e cura e liberta. Porque é a verdade que nos liberta. Conhecereis da verdade e ela te libertará. Porque é a palavra de Deus. Ok. E aí eles tentam fazer todo mundo também ficar no engano. Então eles vão ter aquelas verdades absolutas, que é um bando de mentira, e vão tentar influenciar as pessoas para acreditar naquilo também. E aí as pessoas não vão ter fé, né? Vão se afastar de Deus, vão achar que foi homem que escreveu a Bíblia, então eu não vou nem ler. É só isso que eles precisam para você não viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Continuando. A outra é um espírito hereditário andarilho, essa é forte, hein? Que não o deixa parar em lugar algum. Sempre quer se mudar e nunca constrói nada. E isso não é só em casas, mudar de lugar, de casa, é de relacionamentos também, ok? O objetivo desse demônio é deixar os seus filhos sem raízes e sem herança. E tem uma específica que usa para tentar impedir a manifestação da obra de Deus na minha vida, na vida de todos nós que temos um propósito de Deus para ser vivido aqui, ok? Esse é o mais forte, eu creio, de todos, que vem com tudo mesmo para destruir. Mas Deus é mais. Gente, isso é revelação de Deus. Pega aí essa visão. No dia seguinte ao da revelação de seu transtorno, sonhei que ele tinha uma espécie de aliança com um espírito maligno, que se apresentava a ele como feminino. Olha isso, gente!
Uma mulher loira, linda, mas muito cruel. Olha isso, gente, entre parênteses. O tipo de beleza que o atrai, ele sempre deixou isso claro. No sonho, toda vez que ele tentava se aproximar dela para dar carinho, ela lhe arrancava um membro do corpo. A cena foi pior do que de qualquer filme de terror que já tenha tentado ver. No final, ela o decapitava. Gente, é como se eles não conseguissem amar suas esposas porque no mundo espiritual, olha isso, eles já têm uma. Tá repreendido, gente, isso é libertador. Creio que o sangue de Jesus tem o poder para desfazer toda e qualquer obra das trevas. Que fique claro isso. Além disso, creio que a mulher santa santifica o marido, onde, se ele realmente quiser, há esperança para ele. Sim, se ele realmente quiser. Pode ser que ele não tenha feito esse pacto conscientemente, mas o diabo não pede assinatura para ninguém. Ele entra onde tem brecha. Então é real que eles pagam pelo que nos fazem. Viu, gente? Ela fala. Creio que a essa altura ele estava me preparando para mais um descarte, por isso o maltratamento. Mas minha mudança de comportamento alterou seus planos. Ele não entendia mais nada. Deus é lindo. Porque me tornei uma obcecada por conteúdo sobre narcisismo. Ai, gente, me identifiquei. Ela coloca entre parênteses. Foi nesse momento que conheci seu canal. Yes! Ai, eu vibro. E desde então não perco um vídeo. KKKKK, linda! Ai, eu amo demais, gente. Ela falou então que desde então ela não parou mais de ver esses conteúdos. E não deixo... Cadê que ela colocou aqui? E uma guerreira de Deus em casa, né? Ela se tornou uma guerreira de Deus, para honra e glória dele. Todas as tentativas dele de me desestabilizar vão caindo por terra, porque Deus já me fala na hora a intenção do coração. É isso mesmo, gente, já passei por isso e é libertador. Deus é lindo. E ele vai falar, Deus está falando aqui com pessoas, principalmente as que ainda estão casadas, que é o caso dela, tá? É isso que Deus está fazendo também. Não que ele já não tenha tentado me descartar e jogar a culpa em mim muitas vezes e pelas razões mais ridículas possíveis, mas ele não quer me descartar nessa estação de sabedoria e maturidade que Deus me faz desfrutar. Ele quer me destruir primeiro. Olha que sabedoria dessa mulher. E esse é meu maior desafio. Dormir ao lado de alguém que eu sei que me odeia, mas que não pode me soltar porque eu vou estar bem, independentemente de qualquer coisa. Como diz o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Exatamente, para eles é um desafio, porque Satanás enviou ele na tua vida com esse propósito de te destruir. Aí você tá melhor? Aí tá confuso, peraí, não, agora vai ganhar de mim? Agora é que eu vou querer destruir mesmo. Caso perdido para eles. Diante de Deus é onde eu me derramo. Nunca mais chorei em sua presença e olha que ele tentou. Mas um dia desses eu estava exausta, depois de uma longa conversa onde ele tentou me sugar, triangular com o meu filho, enfim, a manipulação do inferno. Eu entrei pela madrugada em lágrimas dizendo, Deus, por que o Senhor não me dá paz para sair dessa situação? Mostra para mim o que eu ainda não sei. Estava inconformada com tanta injustiça e toda a palavra que vinha de Deus era sobre esperar por sua justiça. Olha, isso é forte, gente. Mas não sair de onde eu estou. Olha, Deus falou para ela não sair. Eu falei e depois me calei, como se esperasse uma resposta. E no meio dos meus pensamentos, a mesma voz ecoou novamente em meu ser. Olha isso, gente, em letra maiúscula. Ele vai se matar. Meu Pai do céu. Quando eu li isso, eu falei, meu Pai, que revelação. Olha, continua aqui. Minha justiça própria morreu ali. Ela diz,
Se eu o deixasse, talvez em um último recurso ele faria isso para me fazer sentir culpa pelo resto dos meus dias ou por não suportar o meu abandono. Eu sinceramente não sei, mas aconselho a todos que passam por essa situação no casamento a pedirem direção de Deus, porque cada caso é um caso. Exatamente. No seu caso, ele falou para você não sair, ele te mostrou que provavelmente iria acontecer. E sabe o que eu te falo? Eu tive convívio com uma narcisista, que eu digo que ela já é mais psicopatinha, né? E um dia conversando, eles vão falando coisa aqui e ali, só que eu não tinha como saber 100%, porque eu não sabia sobre o transtorno, Deus ainda não tinha me revelado. E ela chegou a falar para mim que ela seria capaz de se matar, de tirar a vida dela, só pro marido. Eu acho que foi em caso de repente ele deixar ela ou trair ela e trocar por outra, porque era algo para ela insuportável. Ela falava que ela tinha sonhos, que uma vez ela acordou batendo nele porque ela sonhou que ele tinha traído ela. Era uma obsessão absurda. E ela falou pra mim que ela seria capaz, porque essas pessoas não têm alegria em viver. E eles pensam sim em suicídio. Por isso que quando alguém se relaciona com eles, com elas, esses demônios começam a atormentar a vida dessas pessoas mesmo, porque na relação sexual existe essa transferência espiritual também. Você começa, além da projeção que eles vão tentando o tempo inteiro projetar em você tudo que eles sentem, quem eles são. Por que uma pessoa no relacionamento com essas pessoas chega a pensar em tirar a própria vida? Porque você está sentindo o que eles sentem por eles mesmos. Imagina o inferno que é viver sentindo isso todos os dias por si. Isso não tem paz, não tem alegria de viver. Então, e aí o que eles fazem? Para eles não tirarem a vida deles, eles projetam nas pessoas essa dor e aí as pessoas pensam em tirar a vida, porque a pessoa começa a sentir um nada, um lixo, inútil. Por que eu tô vivendo se eu não sirvo para nada? Mas você serve muito, porque Deus tem propósito. Isso não é você. Entende? Por isso que eu falo, essa guerra espiritual a gente vence com a armadura de Deus e é clamando pelo sangue, pelo nome de Jesus, e Ele vem e nos liberta. Buscar refúgio no Senhor. Todas as vezes que eu estava lá, no chão, eu clamei e Deus veio. Sempre Ele veio. Não tem como você clamar e pedir para Ele, me ajuda, Senhor, me tira daqui, o que é isso, Pai, o que está acontecendo? E é rápido, gente. Eu já passei por isso várias vezes, é testemunho vivo aqui para vocês. E eu tenho certeza que muitos de vocês também. Deixa aí nos comentários. Gente, esse testemunho é surreal. Eu não tenho nem palavras, gente. Vocês estão sentindo aí, né? Continuando. É uma luta diária. Não vou dizer que por causa disso, todo o mal que ele me faz magicamente se esvai pelo vento. Mas minha vida com Deus me faz ver além do que os meus olhos carnais e só assim eu posso suportar. É isso mesmo. Enquanto ele faz planos para destruir uma viagem em família ou triangular com alguma amiguinha de seu passado ou presente para me ferir, Deus me convida a jejuar e me preparar. Ele tem me dado as armas certas todo o tempo. Quanto ao meu marido, direto está com aquela cara de: o que está acontecendo com essa menina? Por que o controle sobre mim foi quebrado? E ele simplesmente não consegue mais me fazer desistir do que eu quero. Muito menos me convencer de algo dizendo: eu não estou sentindo de você fazer isso, porque a revelação vem a mim direto da fonte. Olha, para influenciar ela, né? Não tô sentindo que você devia fazer isso. E ela ia e fazia, né? O que ele queria. Porque agora a revelação vem direto da fonte para ela. Não preciso entrar em discussões inúteis para provar nada. Nem cobrar o tratamento que mereço, nem explicar que ele não ouve a Deus coisa nenhuma. O Senhor me justifica e me dá respaldo dia a dia. Além disso, Deus me disse para tratá-lo como um incrédulo. Uau! Isso evita muito desgaste, acredite. Assim vou alertando todos os que amam sobre suas manipulações. Sempre tenho uma palavra para desfazer qualquer tentativa de distorção da realidade. Os olhares de raiva são sempre ignorados porque quem vai lá na minha frente é o Senhor dos Exércitos.
Meu filho, infelizmente, também é uma vítima. Desde muito cedo sofre pela inveja do próprio pai, que busca por vezes competir por minha atenção, desvalorizar seus inúmeros talentos, e não é porque é meu filho, mas acho esse menino incrível. Aos meus olhos ele brilha e isso incomoda o pai. Esse perturbado, sempre que pode, o critica, insinuando que ele é burro, mentiroso, invejoso, projeção do que ele é, né? Do que ele acredita ser. Características que mal se atribui a adultos, que dirá a uma criança. Mas eu digo a ele todos os dias que ele é lindo, que é inteligente, amável, talentoso, que Deus o ama e que ele não tem de se esforçar pela aprovação do pai, porque o gosto dos dois é diferente. E ela coloca entre parênteses, falo assim para não induzi-lo a odiar o pai. Linda. Porque olha que lindo, ele fala palavra de maldição sobre a vida do filho e você vem e quebra tudo isso com palavras de bênção. E no caso, né, o que ele está falando para o filho de maldição é o que ele mesmo vê nele. Triste, mas é a realidade. Então é não deixar entrar no coração, e Deus usa a sua vida para não deixar isso penetrar, e sim penetrar as bênçãos, as palavras de luz que você lança sobre a vida do seu filho. Nenhuma palavra maldita vai gerar nele traumas e limitações enquanto eu estiver respirando. Ai, como você é linda! Esse legado dos pais contra filhos não prosperará em minha vida. Aqui não, Satanás. Isso mesmo. Deus nos deu poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões, ok? Na medida do possível, tento ajudar meu pai também. Sei que ele não conhece muito bem o termo narcisismo, mas Deus já revelou tudo a ele no mundo espiritual. Pelo que converso com ele, né, já deu para perceber. Deus não nos deixa enganados. Não nos deixa enganados mesmo. Enfim, espero não ter sido enfadonha. Jamais. Jamais. E que meu relato alcance muitas vidas. Sim. Ela coloca entre parênteses, fugindo à regra, ele já veio em casa me interromper várias vezes enquanto escrevia esse relato, como se ele soubesse o que estou fazendo, e por isso sei que é resistência do espírito que nele opera. Olha isso, gente. E liberte as pessoas desse cativeiro mental e espiritual. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Ah, gente do céu, que Deus te recompense imensamente, Cris, por ler e gravar esse relato, se possível for. Um beijo grande. Olha que humildade, olha que linda. Tanta coisa maravilhosa foi usada por Deus como instrumento dele para trazer revelação para todos nós aqui, gente. E ela aqui falando, né, que se ela foi enfadonha e é linda. Você é linda, só isso que eu tenho para falar. Te amo em Cristo, minha irmã na fé. Isso não tem preço. E é nessa força que a gente consegue levar essa conscientização adiante, ajudando, alertando outras pessoas. São vidas sendo libertas, vidas sendo salvas para o reino de Deus. Deus é maravilhoso. Eu não canso de falar, gente, porque não existe palavras que possam descrever tudo isso que eu estou sentindo aqui, através do que Deus fez na minha vida, e eu tenho certeza que também está fazendo na vida de todos vocês que estão aqui assistindo esse vídeo. E ela diz que Deus te recompensa imensamente, Cris, por ler e gravar esse relato. Que Deus abençoe você imensamente também, por ter colocado aqui tudo de uma forma tão linda, tão perfeita. Gente, eu não tenho palavras. O que eu tô sentindo, eu nunca senti em nenhum outro relato. Porque eu nunca tive uma revelação assim, nesse nível, principalmente na parte espiritual, nessa parte dos demônios, em relação a esse transtorno. Sim, sempre soube que existe, né? Como eu falo, é o que mais incomoda eles quando vai para a parte espiritual, porque eles sabem que é lá que está o problema, que é lá que tem que tratar, né? Mas nesse nível de falar cada entidade ali e você explicar o que cada um faz, isso foi algo realmente de revelação para nós. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Honrado seja o nome do Senhor. Um beijo enorme no seu coração. Deus te abençoe grandemente, abençoe a vida do seu filho, que guarde vocês. Os anjos do Senhor estejam com vocês do acordar ao dormir, na entrada e na saída.
e que seja feita somente a vontade dele, de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, na vida de todos vocês que estão aqui também. É isso que eu desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ficamos por aqui, gente, e até o próximo relato. Compartilhe, esse vídeo tem que chegar em todos os cantos desse mundo, para que todos saibam, né, o que Deus faz na vida do verdadeiro, da verdadeira filha e filho dele. Quando a gente busca ajuda nele, ele nos honra, ele nos blinda, ele nos liberta, nos revela e nos mostra o propósito que ele tem pra gente viver aqui. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo relato.